Olá, meu nome é Cacilda Andrade Sá, eu sou professora da Faculdade de Medicina e atualmente coordenadora, e vim aqui convidar vocês a participar da FAMED Solidária. O que é a FAMED Solidária? É um grupo de professores e alunos, diretor, coordenação, que se uniram para ajudar pessoas que estão precisando nesse momento. Como é que nós vamos ajudar essas pessoas? FAMED Solidária, nós divulgamos os nomes das instituições que já são organizadas para que as pessoas possam fazer doações. E através dessas doações, essa ajuda vai chegar àquelas pessoas que mais estão precisando. E é esse convite que eu quero fazer a você do Simpósio de Neuropediatria. Através da sua inscrição, você pode estar ajudando muitas pessoas. Então, bora ajudar, vamos lá. Faça a sua doação, participe. FAMED Solidária agradece. Olá, meu nome é Mariana Facchini Granato, eu sou pediatra, atuo na área do desenvolvimento e comportamento infantil, trabalho no Baobá, que é um centro voltado justamente para o desenvolvimento e comportamento infantil, e participo também de um grupo de pediatras que tem se preocupado muito com os efeitos da pandemia no desenvolvimento e na saúde das crianças como um todo, que é o Ciência pela Escola, e vou trazer um pouco disso que a gente tem estudado bastante para vocês, que são as influências da pandemia no desenvolvimento neurológico infantil. Gostaria de agradecer ao convite para participar desse simpósio, realmente uma oportunidade muito bacana, e espero trazer informações que sejam interessantes para todos vocês. Então, para a gente falar do impacto da pandemia no desenvolvimento neurológico, na verdade, a gente precisa falar um pouco do impacto da pandemia como um todo, né, para essas crianças e adolescentes. Então, é muito difícil da gente diferenciar o impacto que isso vai ter na alimentação, nas desigualdades sociais, do impacto neurológico, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre todas essas áreas que foram afetadas por conta da pandemia, e depois a gente vai se ater um pouquinho, de uma maneira um pouquinho mais aprofundada aí, ao que diz respeito efetivamente as questões mais neurológicas, tá? Então, de uma maneira imediata, né, uma das coisas que mais foi atingida, principalmente para as crianças de faixas de renda menos favorecidas, foi a questão da alimentação, né? Para as crianças de escolas públicas, muitas delas dependem da merenda escolar, né? A merenda escolar é uma parte importante da parte nutricional, né, do fornecimento de alimento para essas crianças, né? Muitas delas deixaram de receber uma refeição ao dia quando deixam de ir para a escola. Então, o impacto realmente nesse sentido de fechamento das escolas, né, de essas crianças estarem em casa, foi enorme. E se por um lado a gente vê que para muitas crianças o fato de não poderem receber essa refeição na escola levou aí a uma desnutrição, por outro lado, principalmente quando a gente está falando aí de crianças de um poder aquisitivo um pouco melhor, a gente tem visto um aumento enorme da incidência de obesidade também, em muitas crianças. Então, eu tive um paciente no consultório de 10 anos que em 6 meses de pandemia ganhou 10 quilos, né? E assim, a gente não falar só do peso, a qualidade da alimentação dessas crianças também mudou muito. Então, eles passaram a se alimentar muito mais de ultraprocessados, de alimentos, enfim, de uma qualidade muito inferior, né? Deixaram de comer muitas vezes mais verduras, legumes, frutas, porque o fato de dos pais não poderem estar fazendo as compras normalmente, dependendo muito mais de compras online, né? Então, isso realmente teve um impacto muito grande do ponto de vista de qualidade da alimentação e de aumento da obesidade.
E quando a gente pensa em Covid, apesar das crianças serem acometidas com muito menor gravidade, né? A gente vê que a chance de internação, a morbidade do Covid nas crianças é muito menor. Um dos principais fatores de risco que a gente vai ter também nas crianças é a obesidade. Então, isso acaba gerando um círculo vicioso, porque essas crianças confinadas em casa fazem menos atividade física, acabam consumindo mais alimentos, consumindo mais ultraprocessados, aumentam o peso, isso leva à obesidade, e a obesidade é um fator de risco para o Covid, e aí ela passa a sair menos de casa também por estar num grupo de risco, então isso realmente vira um círculo vicioso, né? Então, para grande parte da nossa população, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é extremamente importante, e o fato dessas crianças não estarem frequentando a escola é realmente algo que tem um impacto muito grande do ponto de vista nutricional, e sem dúvida a nutrição vai ter um impacto também em relação ao neurodesenvolvimento delas. O segundo ponto muito importante da gente falar é que a pandemia teve impacto para todo mundo, né? Acho que não está fácil para ninguém encarar o que a gente está enfrentando. Sem dúvida, pais de filhos pequenos, né, pré-escolares, escolares, que estão em casa tendo que trabalhar em esquema de home office, cuidar das crianças, cuidar da casa, é um cenário extremamente complicado, mas sem dúvida alguma para a população de baixa renda, isso é complicado ao quadrado, ao cubo, né? Então, a pandemia, de uma certa forma, exacerbou ainda mais as disparidades que a gente tinha em relação às classes econômicas, e quando a gente pensa em educação, isso realmente foi elevado ao extremo, né? Então, crianças que estão em escolas particulares, essas escolas estão tentando se adequar, fazendo ali as aulas online, tentando ajustar isso de uma certa maneira, os pais conseguiram ter acesso a computadores para que essas crianças pudessem assistir a aula online, acesso à internet e tudo mais, enquanto a gente vê que nas crianças de menor, né, famílias com menor poder aquisitivo, que estudam em escolas públicas, muitas vezes elas não tiveram nenhum tipo de aula online, ou se tiveram aulas que foram comuns a toda a rede estadual, por exemplo, né? Essas crianças, na maioria das vezes, não têm dispositivos, notebook, celulares, através dos quais elas consigam assistir a aula, ou se tem, assistem ali através do celular da mãe ou do pai, uma tela pequena, que muitas vezes eles precisam dividir com os irmãos. Então, a realidade é que a imensa maioria das crianças de baixo poder aquisitivo não tiveram nenhum tipo de ensino durante esse período em que as escolas ficaram fechadas, né? Isso, sem dúvida, vai levar a um aumento enorme da evasão escolar, né? O que a gente vê é que 70% dos jovens entre 14 e 29 anos que abandonam a escola são crianças de faixa etária mais desfavorecida, né? Então, essas questões acabam potencializando ainda mais uma desigualdade que já é gritante no nosso país. Pensando um pouco no contexto da pandemia, para sinais aí de saúde mental e tudo mais, né? O que a gente vê? Que as famílias se deparam muitas vezes numa situação agora de fragilidade econômica, né? Então, muitas dos pais perderam o emprego, ou estão com risco de perder o emprego, ou aqueles que são autônomos perderam grande parte da renda, né? E esse estresse que foi gerado, somado ao fato das crianças estarem em casa o dia todo, confinadas, mais irritadas, isso aumentou imensamente as taxas de violência doméstica. Então, a gente tem dados da China, por exemplo, mostrando que durante o período de lockdown, a violência doméstica triplicou na China, né? E além da situação como um todo, aumentar o risco da violência ocorrer, a gente sabe que o ambiente escolar era um dos principais porta-vozes para a denúncia dessas situações de violência, porque era o local que a criança tinha fora do ambiente doméstico em que essa situação de violência poderia vir à tona e se quebrar esse ciclo da violência. E o fato da criança não estar indo para a escola, estar confinada, é um fator que aumenta ainda mais o risco desse ciclo não ser quebrado, dessa violência persistir.
Então, isso também é algo que assusta muito, preocupa muito, e acho que um dos principais fatores aí em termos de atenção por conta da pandemia. Um outro ponto que acho que realmente perdeu o controle aí em relação à pandemia foi o abuso de telas, né? Acho que já era uma preocupação entre os pediatras, entre os neurologistas infantis, o abuso de telas entre os oftalmologistas, muitas vezes também, a gente vai falar um pouquinho disso, o abuso de telas, né? Existem já diversos trabalhos mostrando o impacto do abuso de telas no neurodesenvolvimento, na aquisição de doenças como TDAH, por exemplo, ou na piora dos sintomas de TDAH, de irritabilidade com o abuso de telas. Existe uma recomendação da Academia Americana de Pediatria em relação ao limite para o uso de telas, então a Academia Americana de Pediatria recomenda que a criança não tenha acesso a nenhum tipo de tela até os 18 meses, e que a partir de 2 anos esse uso seja de até 1 hora por dia. E o que a gente tem visto é que com a pandemia, realmente, isso ficou inviável para muitas famílias conseguir manter esse controle do uso de telas, até mesmo porque a escola passou a exigir o uso de tela, né? E muitas dessas escolas simplesmente transpuseram aquilo que elas tinham no presencial para o ensino através do computador. Então, a gente tem crianças de 6, 7 anos que têm 7, 8 horas de aula por dia no computador. Então, como que a gente vai falar que essa criança não pode ficar na frente da tela por mais de 1 hora e ela está na escola, né, através do computador por 7, 8 horas por dia? Então, realmente, isso atingiu aí um extremo. Tenho visto adolescentes que estão, assim, na frente de telas por 10, 12 horas por dia, porque daí o tempo que eles têm livre, o que eles dizem é que o único jeito de interagir com os amigos é através da tela também, jogando, conversando, através de redes sociais, através da tela. Então, tanto a escola como a interação passou a ocorrer através da tela. Então, eles estão vendo 10, 12 horas de tela por dia. Realmente é algo assustador, né? E isso tem impacto não só em termos de desenvolvimento, de aumento de irritabilidade, mas também impacto em questões oftalmológicas importantes. A gente sabe que o abuso de telas é um fator de risco muito importante para aumento de miopia, por exemplo, né? Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Impacto no sono, né? Essas crianças ficam em telas até muito tarde, isso prejudica, enfim, produção de melatonina, prejudica o sono, né? Então, é algo que é difícil, ao mesmo tempo, a gente falar para uma família que está lá fazendo home office, tentando trabalhar, tentando cuidar das crianças, cuidar da casa, de que a criança não pode assistir telas, mas é algo que a gente precisa tentar chegar no meio termo, né? Porque não dá para ser 8 ou 80. Eu acho que a gente tem que tentar chegar no meio termo para ser algo que seja factível, mas ao mesmo tempo não tão prejudicial para essas crianças e adolescentes. Em relação à saúde mental, a gente tem dados também extremamente que chamam muita atenção, né? Então, os estudos têm mostrado aí aumento das taxas de estresse, ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes. E a gente sabe que, principalmente para essas crianças que já têm algum risco em relação a transtornos psiquiátricos, transtornos do neurodesenvolvimento, a rotina escolar é um mecanismo muito importante de adequação desses jovens, né? E o fato de essas crianças não estarem dentro de uma rotina escolar, sem dúvida, acaba gerando muito mais descompensações em relação realmente à saúde mental, né? Então, a gente tem aí uma série de trabalhos mostrando os efeitos da pandemia na saúde mental de crianças e adolescentes, né? Realmente isso tem saído cada vez mais aí na literatura, trabalhos mostrando o aumento de ansiedade, de depressão, de suicídio entre crianças e adolescentes. Esse é um artigo publicado no JAMA no final do ano passado, em dezembro de 2020,
em que ele vai mostrar, em função de cada faixa etária, a mortalidade por milhão, né, as principais causas de mortalidade para cada faixa etária. Esse aqui é o gráfico que mostrou aí a mortalidade por milhão para crianças de 5 a 14 anos. A gente, né, se mantiveram as principais causas de morte nessa faixa etária aqui, os acidentes automobilísticos, câncer. Mas o que mais me chama atenção nesse gráfico é o seguinte: quando a gente olha a mortalidade nessa faixa etária por Covid, isso está em torno aqui de 1 por milhão, né? Olha só se a gente comparar a mortalidade nessa faixa etária por Covid e a mortalidade por suicídio. A mortalidade por suicídio é quase 10 vezes maior do que a mortalidade por Covid nessa faixa etária. Esse é um dado assustador, né? Quando a gente pensa que o fato dessas crianças estarem confinadas, estarem fora da escola, aumenta o risco de transtornos mentais, aumenta o risco de suicídio. Então, acho que é algo que todo mundo tem que ter em mente quando a gente vai tomar as decisões aí de abrir, fechar a escola e abrir e fechar outras coisas dentro da nossa sociedade. E outro parâmetro assustador que a gente tem se deparado é a questão de que esse transtorno, né, o fato dessas crianças estarem com muito mais sintomas de ansiedade, muito mais sintomas de depressão, fazem com que agora que as escolas reabriram, essas crianças estejam com medo de retornar à escola, né? Então, alguns pesquisadores galgaram aí esse termo síndrome da gaiola. Então, são crianças que agora desenvolveram sintomas de ansiedade, sintomas de pânico e não querem voltar para as aulas presenciais porque têm medo de se contaminarem, têm medo de contaminarem aos seus familiares. Então, isso realmente virou uma questão muito maior do que a gente poderia, né, de qualquer maneira, imaginar antes do início da pandemia. Então, esse é um trabalho realizado aqui por 20 universidades americanas, em que eles analisaram 1.339 adolescentes de 9 a 18 anos, que moravam nos Estados Unidos, no Peru e na Holanda, e viram que os sintomas de depressão aumentaram 28% em 6 meses de pandemia. Então, para a gente ver realmente que a saúde mental das crianças e adolescentes teve um impacto enorme nesse período de confinamento. Quando a gente pensa um pouco em relação aos atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, eu tenho a minha prática de pediatria geral também, né? E eu tenho visto, assim, muitas crianças com atraso de aquisição na fala, com atraso no desenvolvimento motor. Então, quando a gente pega as crianças que nasceram aí entre segundo semestre de 2019 e agora, né, são quase 2 anos, são crianças que saíram pouquíssimo de casa, que tiveram pouquíssima exposição a outras pessoas, a novos desafios, a diferentes ambientes. Então, eu tenho pacientes de 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, que nasceram ali no comecinho do ano passado, que, por exemplo, nunca foram a outro local que não ao meu consultório. O único lugar que elas visitaram, além da própria casa, é o meu consultório, né? E são crianças que têm muito poucos desafios ali. Então, inevitavelmente, são crianças que acabam ficando muito no colo ou muito no mesmo ambiente, né? Então, vão atrasar ali o desenvolvimento motor, estão demorando muito mais para andar. São crianças que estão demorando muito mais para falar, porque só tem essa troca com os próprios pais, e muitas vezes pais que estão trabalhando durante o dia também, então acabam interagindo muito menos do que seria importante para essas crianças para desenvolverem a fala, né? Então, a gente se depara hoje com crianças de 1 ano e meio, 2, que muitas vezes estão com um atraso de fala tão importante que é difícil a gente diferenciar se é um atraso de fala por conta de uma questão realmente de estímulo, né, em função desse ambiente que se criou, ou se tem um transtorno de linguagem, ou se estão dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, a gente tem visto isso na prática, imagino que vocês também têm enfrentado isso muito na prática do dia a dia, atrasos muito significativos, tanto no desenvolvimento da fala, da interação, como no desenvolvimento motor. E quando a gente pensa naquelas crianças um pouco maiores, né, na faixa etária dos 6, 7 anos, que estão ali iniciando o processo de alfabetização, esse é um período extremamente difícil também, né?
porque são crianças que deveriam estar realizando esse processo dentro do ambiente escolar, sob a supervisão de professores especializados nisso, e estão dentro de casa, com os pais que não têm a menor ideia de como orientar e como conduzir esse processo de alfabetização dessas crianças. Então, são crianças que vão voltar para a escola, ali agora com seus 7, 8 anos, sem a bagagem, sem os pré-requisitos para que realmente pudessem estar se alfabetizando. Então, é uma faixa etária que realmente está tendo um impacto muito grande, e que isso, provavelmente, elas vão carregar dali para frente, né? Porque se a gente não retomar isso que foi perdido e considerar que eles passaram por essa etapa, sem dúvida são crianças que não vão se alfabetizar de maneira adequada e vão ter prejuízos dessa alfabetização ineficaz daqui para frente. E, por fim, para a gente falar aqui de maneira mais específica, né, em relação aos prejuízos pedagógicos, a gente sabe que, por maior boa vontade que as escolas tivessem para transpor, né, o ensino que se fazia da forma presencial para a forma online, isso foi feito de maneira bastante improvisada, né, pela maioria das escolas, principalmente nos primeiros 6 meses ali, 7 meses de pandemia. Tem trabalhos mostrando que 70% dos professores nunca tinham tido acesso, nunca tinham trabalhado com educação à distância antes do início da pandemia. Então, realmente, foi um aprendizado que foi ocorrendo para todo mundo, né? Isso considerando as escolas que conseguiram trazer aí o ensino à distância, como a gente disse anteriormente, a realidade da escola pública é que a maioria das crianças não teve praticamente nada, né? E quando a gente pensa nas crianças que já têm alguma afecção do neurodesenvolvimento, né, que já tem ansiedade, que já tem depressão, que já tem um TDAH, isso ficou ainda mais difícil. Então, você pegar uma criança de 8, 9 anos, que tenha TDAH, e tentar colocar ela para assistir aula pelo computador, dentro do quarto dela, onde ela tem todos os distratores possíveis, ou dentro de um ambiente de casa, onde tem gente falando, o cachorro latindo, ou seja, um ambiente cheio de distratores também, e pedir para ela assistir a aula durante 5, 6 horas seguidas através da tela do computador, é inviável, né? Essa criança nunca vai conseguir acompanhar 5, 6 horas de aula online. Então, além das desigualdades sociais, o que a gente vê é que, para essas crianças que já tinham alguma afecção do neurodesenvolvimento, né, principalmente o TDAH aqui, essa desigualdade aumentou ainda mais, esse gap entre o desempenho dessas crianças e o restante da classe aumentou ainda mais. Então, eu tenho visto muito na minha prática também, acredito que vocês também, pais que não se davam tanto conta das dificuldades dos seus filhos, e quando eles passaram a ter que acompanhar essas crianças no dia a dia da escola, essas dificuldades começaram a ficar muito mais evidentes, né? Então, às vezes, você retoma no histórico, a escola já trazia alguma coisa, né? Já vinha ali um pouco aos trancos e barrancos, e aí, na hora que os pais passaram a ter que sentar, estudar junto e ver, né, no dia a dia, realmente as dificuldades ficaram muito mais evidentes. Então, realmente houve um aumento muito grande de procura por suporte médico, né, principalmente acho que pensando em dificuldades de alfabetização e nas questões de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, aqui a gente tem um trabalho que fala um pouco, tenta estimar um pouco, né, qual que vai ser essa perda em termos de escolaridade, em termos acadêmicos, em função da pandemia. Esse é um trabalho feito na Holanda, que incluiu dados de 350 mil crianças de 8 a 11 anos, o objetivo desse trabalho era avaliar os efeitos do fechamento das escolas na performance acadêmica dessas crianças. E apesar da Holanda ter reunido condições muito favoráveis no contexto da pandemia em relação ao restante do mundo, então na Holanda as escolas ficaram fechadas por apenas 8 semanas, é um dos países em que eles têm o melhor acesso à internet para a população como um todo. Apesar de tudo isso, eles observaram que os estudantes não fizeram praticamente nenhum progresso acadêmico durante o período de ensino à distância. Isso nessas condições,
com 8 semanas de fechamento, com acesso à internet universal. Agora, vamos imaginar o impacto que a gente vai ter no Brasil numa situação em que as escolas ficaram fechadas por mais de um ano, né? Estão começando a reabrir agora, mas ainda com uma rotatividade de crianças baixa, né? Ali 30%, 50% das crianças se revezando nas aulas, ou seja, ainda não é que as escolas estão abertas de uma maneira né, integral, e que muitas dessas crianças passaram um ano sem conseguir ter acesso algum ao aprendizado. Então, é assustador a gente pensar o que vai ser a nossa realidade daqui para frente. E a gente tem poucos dados do Brasil ainda, esse é um estudo que o governo de São Paulo realizou, bem recente, né, em que eles tentaram estimar justamente qual foi essa perda acadêmica decorrente da pandemia. Então, eles avaliaram através de um teste, né, que é o teste de avaliação do ensino básico, e fizeram essa avaliação para a língua portuguesa e para matemática. Então, eles avaliaram, esse é um teste em que vinha se observando um aumento progressivo do desempenho dos alunos ao longo dos anos, né, com base em melhora do sistema de educação, né, então, gradualmente esse desempenho vinha melhorando. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, para a língua portuguesa, 5º ano do ensino fundamental, em 2011, os alunos tiveram uma pontuação de 192, isso foi progredindo até que em 2017 tiveram uma pontuação de 226, e aí existiu uma estimativa de que em 2021 essa pontuação chegasse a 230. Entretanto, o que eles observaram com a aplicação desses testes em 2021 é que houve uma queda no desempenho, o que fez com que esse desempenho passasse a ser semelhante ao desempenho de 10 anos atrás, né? E o que esse estudo mostrou é que os alunos do 5º ano não só não progrediram no seu aprendizado, como eles perderam habilidades. Hoje em dia, esses alunos têm um desempenho pior do que eles mesmos tinham aos 8 anos. Ou seja, houve um regresso em relação a habilidades que eles já tinham adquirido, aprendizados que eles já tinham adquirido, né? E quando a gente olha em matemática, isso é ainda mais gritante. Então, o desempenho matemático que vinha subindo aqui, né, no 5º ano de 213, 220, tinha chegado em 2019 em 243 pontos e tinha uma perspectiva de se chegar em 250, caiu para 196. Então, é um resultado próximo ao de que se tinha há 14 anos. Isso também aconteceu entre os alunos do 9º ano do fundamental e entre os alunos do 3º ano do ensino médio. Todos tiveram uma queda bem significativa em termos de desempenho acadêmico. Então, o que esse trabalho mostrou é que a perda em matemática foi mais evidente do que na língua portuguesa, e as perdas no início do ensino fundamental foram as mais robustas. E eles fazem uma estimativa de que, para se manter o mesmo nível de aprendizagem que se tinha em 2019, eles precisariam subir 46 pontos nessa escala, né? Então, para que eles pudessem retornar aqui ao nível de 243 pontos que se tinha em 2019, eles teriam que subir 46 pontos nessa escala. Entretanto, eles vêm mantendo uma média de crescimento de aproximadamente 4 pontos, né, a cada teste que se faz aqui. Ou seja, para eles conseguirem retomar o nível que se tinha em 2019, a estimativa é que se demore 11 anos, né, para recuperar essa aprendizagem que foi perdida. Então, realmente são dados assustadores, muito preocupantes, e que acho que falam muito da nossa sociedade, né, das escolhas que a gente está fazendo. Então, no momento em que é lógico que existem muitas perdas econômicas que, de forma alguma, a gente pode fechar os olhos para isso, mas no momento em que uma sociedade decide abrir o shopping antes de abrir as escolas, a gente está tomando decisões desse tipo, né? A gente está tomando decisões que vão ter impacto por muitos e muitos e muitos anos e provavelmente em muitas gerações, porque são crianças que
vão ter prejuízo do seu aprendizado, certamente vão ter prejuízos maiores ainda socioeconômicos por conta disso, nas suas profissões. Então, a gente realmente, enfim, está tomando decisões que vão ter impacto, certamente, por gerações ainda. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que ter colaborado. Mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse simpósio e deixo aqui os contatos, né, do Centro Baobá e do Ciência pela Escola, e fico à disposição. Um forte abraço e bom simpósio para todos. Running, we running, we running. Olá pessoal, meu nome é Fernando Queiroz, eu sou coordenador aqui do módulo de cirurgia geral do Mediaula. Esse ano o nosso curso está todo reformulado, venha ser nosso aluno. Pessoal, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é José Maria, eu sou o coordenador da parte de pediatria do Mediaula e estamos com uma dinâmica totalmente reformulada para que você, no final do ano, consiga o seu objetivo, que é aprovar nos principais concursos de residência do país. Oi pessoal, bem-vindos. Meu nome é Marina Neves e eu sou responsável pelo módulo de ginecologia e obstetrícia do curso Mediaula. E esse ano tá show e acho que vocês têm grande chance de aprovação. Obrigada, vem pro Mediaula. E quem que é o Mediaula? Quem que está falando aqui para vocês? Em primeiro lugar, meu nome é Dr. Sérgio Canabrava, sou graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, residência pela Santa Casa de Belo Horizonte em oftalmologia, hoje preceptor de oftalmologia e cirurgia de catarata da Santa Casa de BH e coordenador científico aqui do Mediaula. Para apresentar quem que é o Mediaula, para apresentar por que a gente aprova tantos alunos, por que é a nossa didática. Assiste uma aula com os tópicos principais que são cobrados na prova. Depois você vai para uma apostila com a apostila no tamanho ideal, com mais de 7.000 questões comentadas. E mais toda a nossa retaguarda com flashcard, com simulados, com provas por especialidade, com aplicativo. Nós estamos aqui para mostrar que você tem uma outra opção para você se preparar para a prova de residência. Muito obrigado! Oi, prazer. Eu sou Natasha Gás, eu sou médica neuropediatra, tenho minha formação pela UFRJ e meu mestrado também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E queria agradecer a Gabriela, em nome da Liga Acadêmica de Neurologia, por convite à aula de hoje. Vou compartilhar aqui a tela para a gente ver os slides. Então, o tema será distúrbios do desenvolvimento e instrumentos para o diagnóstico do autismo. Falando um pouco sobre o histórico e algumas curiosidades, em 1911, pela primeira vez, a gente ouve falar sobre autismo. Na verdade, ele definiu um sintoma da esquizofrenia como fuga da realidade, e não um transtorno em si. Em 1943, o médico austríaco Leo Kanner descreve pela primeira vez, um conjunto de crianças que apresentava isolamento social, alteração na fala e manutenção importante da rotina em seu artigo Autistic Disturbance of Affective Contact. No mesmo ano, coincidentemente, outro austríaco, Hans Asperger, também descreve em sua tese de doutorado a psicopatia autista da infância. E um fato interessante é que, embora os dois fossem austríacos, eles não tinham conhecimento do trabalho um do outro por conta da Segunda Guerra, que cada um morava em um país. Em 1970, Lorna Wing traduz o trabalho de Hans Asperger para o inglês, então ele fica mais acessível para toda a população, e desde então a gente começa a chamar o autismo de alto desempenho
como síndrome de Asperger. Hoje em dia isso também é um nome que a gente não utiliza mais, mas ficou por muito tempo, né, a gente utilizando. Em 1950 surge a teoria das mães geladeiras, devido à saída da mãe, né, de casa para trabalhar, né, e a inserção da mulher no mercado de trabalho, que foi outra teoria que caiu por terra. E em 18 de dezembro de 2007, a ONU decidiu realmente aumentar a conscientização sobre o transtorno do espectro autista, definindo todo dia 2 de abril como o Dia do Autismo. Falando um pouco de epidemiologia, a gente tem uma prevalência de 2013, que 1 a cada 68 indivíduos estava dentro do transtorno do espectro autista. Em 2016, essa prevalência já caiu para 1 a cada 54. E a gente imagina que se tivessem dados mais recentes, teria caído ainda mais, porque cada vez mais a gente tem conscientização e diagnóstico, né, desses indivíduos. Existe uma grande predileção pelo sexo masculino, a gente sabe que 4 meninos a cada 1 menina estão dentro do espectro. E falando de diagnóstico, né, e sobre idade, a gente tem dados americanos do CDC, 40% dos diagnósticos ainda acontecem depois dos 6 anos. E aí a gente se pergunta, né, onde estão essas crianças até os 6 anos que a gente não consegue diagnosticar? E até mesmo essa prevalência que existe de 1 a cada 54 crianças, por que a gente não vê autistas? Eu não sei vocês, né, mas na minha formação como médica, na minha faculdade, 6 anos, eu nunca vi nenhum autista. E na minha formação como pediatra, né, que na época eram 2 anos, com certeza eu vi muito mais do que 54 crianças, e eu só vi um autista, que na verdade ele internou por uma constipação, e foi por ele que eu me apaixonei e decidi fazer neuropediatria. Então, assim, realmente, onde estão essas crianças que a gente não consegue vê-las? Falando de diagnóstico, a gente teve uma mudança no DSM-5, né, uma mudança dos critérios do DSM-4 para o DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais que a gente utiliza. E a partir de então, o diagnóstico de autismo passou a ser baseado em 2 pilares. A gente precisa ter prejuízo de interação e comunicação social. E aí muita gente se confunde, não necessariamente precisa ter prejuízo da linguagem, da fala. Acontece que a maioria deles vai ter prejuízo de linguagem. E a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, atividades e de interesse. E aí, a gente já sabe quando suspeitar, já sabe os critérios diagnósticos e qual o exame que a gente precisa solicitar para fazer esse diagnóstico. A letra A é eletroencefalograma, né, que é aquele que a gente cola os eletrodos, né, e vê as ondas e atividade elétrica cerebral. A letra B é o BERA, que é a avaliação auditiva, né, o BERA e a audiometria são formas de avaliação auditiva. A letra D, ressonância de encéfalo, que é um exame de imagem. Ou a letra E, que é o processamento auditivo central, que também avalia uma forma de decodificação da audição. Na verdade, nenhum desses, né? Esses exames, eles não têm o potencial de ajudar a gente no diagnóstico e nem de realmente indicar que alguém tem alguma alteração que sugira o autismo. Quais seriam os exames, então, de fato necessários para o diagnóstico? Sentar e conversar. Até, no caso específico do autismo, né, eu ainda posso dizer que 80% do diagnóstico é anamnese, não é nem exame físico. Claro que a gente olhando, né, a gente pode ter alguma pista, mas a gente tem que coletar uma história muito bem feita, né, e saber exatamente cada característica, como foi cada marco do desenvolvimento, como foi a gestação, cada fator de risco, cada fator associado que aquela criança apresentou. E falando de diagnóstico precoce, né, cada vez mais a gente prega uma idade mais jovem e instrumentos que a gente possa utilizar para o diagnóstico cada vez mais cedo, mas ainda não é possível o diagnóstico em fase fetal. Até imagino que em algum momento a gente tenha uma triagem genética, alguma coisa muito eficaz que a gente consiga, mas atualmente não. Mas para a gente pensar em diagnóstico precoce, a gente tem que começar a desconstruir alguns paradigmas, né, algumas imagens preconceituosas que a gente tem sobre o autismo. Na verdade, a gente tem aqui na tela a imagem de 2 crianças. Se vocês pudessem apostar qual dos 2 é autista, qual vocês apostariam? Então, curiosamente, né, a criança da esquerda é o Sheldon, do seriado, acho que é o seriado Young Sheldon, né? E, na verdade, ele é a versão criança do Sheldon do The Big Bang Theory. E a criança da direita é o Tristan, que é do filme Farol das Orcas. Essa criança que está à direita, né, que está com a mão na orelha, que está incomodada com o som, que não interage bem, que não consegue olhar nos olhos, que grita muito, é uma criança que não precisa nem ser neuropediatra, né, para suspeitar que ela é autista. Talvez não precise nem ser pediatra, nem médico.
De repente, uma pessoa passando na rua já vai poder dizer que aquela criança é autista. Mas o que a gente prega, né, e o que a gente luta é para que cada vez mais a gente consiga identificar as crianças da esquerda, aquelas crianças que têm uma linguagem, que têm contato visual, mas que estão dentro do espectro. Então, na verdade, os dois são autistas. Só que um é um autista mais leve e o outro é um autista mais grave, com presença de mais características. Então, falando de diagnóstico precoce, a gente preconiza muito que a idade seja entre 18 e 24 meses. E aí, assim, muita coisa gera confusão nisso, porque crianças pequenas, né, crianças antes dos 2 anos, elas têm uma série de comportamentos que não são comuns a crianças maiores. Então, eu vou falar de vários sintomas, vou falar de vários instrumentos que a gente pode utilizar, mas, assim, faz muita diferença a intensidade, né, e o tempo de perpetuação daquele comportamento. Vou dar um exemplo, né, andar na ponta dos pés. Muita gente associa andar na ponta dos pés com autismo. E, na verdade, não, né? Tem várias crianças que vão andar na ponta dos pés mesmo, perto de 1 ano e 3 meses, que é assim, quando eles aprendem a andar, eles fazem uma marcha de tígrada compensatória. Então, assim, faz muita diferença a gente entender quanto tempo aquela criança andou na ponta dos pés, se era só para correr ou se realmente era quando ela estava mais excitada, quando ela tinha uma manifestação mesmo de sentimento. E qual é a causa, né, daquele andar na ponta dos pés? Pode ser uma miopatia ou alguma outra coisa. Outra coisa que a gente questiona muito, né, é por que ainda acontece tanta demora no diagnóstico. E de quem é a culpa, né? A verdade é que ninguém é o culpado. A culpa é da gente não conseguir disseminar e ter tanto conhecimento mesmo sobre uma doença que é tão frequente, né? Um distúrbio que é tão frequente, que é o autismo. A gente fala muito dos pais, né? Existe sim um percentual dos pais que acaba negando os sintomas, né? Fala, não, ele demorou para falar, mas eu também demorei. Ah, ele anda na ponta dos pés, mas é um andar de bailarina. Então, existe uma percentual dos pais que demora mesmo para poder relatar e ver problema naqueles sintomas. Pediatras, né? E aí, assim, eu acho que o principal problema ainda somos nós médicos, porque quando o pai ou a mãe ligam o botão que aquilo é atípico, né? Ele joga no Google e o Google vai falar que aquilo é autismo. Pode até não ser, mas o Google vai sugerir aquele diagnóstico. E ele vem muito aflito para o pediatra, que é o médico que ele conheceu durante toda a primeira infância da criança e que ele tem confiança. Ele fala assim, doutor, eu tô achando que isso não é normal, meu filho não fala ainda com 1 ano e meio, 2 anos. E o pediatra lança aquela frase, né, que a gente detesta dentro da neuropediatria, que é, fica tranquilo, cada criança tem seu tempo. E, na verdade, assim, até na caderneta de saúde da criança existe uma página sobre os marcos de desenvolvimento e cada criança tem seu tempo dentro do esperado. A gente sabe que normalmente cada marco tem um intervalo de 3 meses para ser alcançado. Então, assim, andar independente, por exemplo, ele pode ser alcançado entre 12 meses e 15 meses, né? Entre 1 ano e 1 ano e 3 meses. Tem crianças que vão alcançar antes, mas, assim, o período que a gente tolera é esse. Então, vários outros marcos também. Cada criança tem seu tempo dentro do esperado, né? Não é uma coisa que corre solta. E os especialistas, temos os neuropediatras, os psiquiatras infantis e até os neurologistas, se vocês atenderem criança. Mas o que acontece é que o especialista, às vezes, também não está certo daquele diagnóstico, não tem tanto conhecimento na prática clínica. E aí, o que ele faz? Ele fala assim, não vou fechar nenhum diagnóstico. Isso pode até não ser normal, mas não vou fechar diagnóstico. Você volta aqui daqui a 6 meses para a gente ver se realmente vai ser autista ou não. E esse é um período muito importante, né? A gente precisa ser categórico, falar assim, olha, eu posso até não saber, mas vamos começar a intervenção. Ou então, volta daqui a 2 meses para a gente ver a evolução, um período muito curto, né? 6 meses, 1 ano é muito tempo. Então, a gente tem que ser muito categórico em acompanhar essa criança e entender ela. Justificando, né, dos pais, apesar de tudo, a gente tem um estudo, né, do CDC, que é o órgão americano, que fala que 20% dos pais conseguem suspeitar que os filhos estão dentro do espectro autista antes dos 12 meses, 50% antes dos 18 e 80% antes de 1 ano. Então, assim, eles têm uma taxa de acerto maior do que a gente médico. Então, assim, é muito importante valorizar a queixa dos pais. Pode ser excessiva, pode, mas a gente tem que valorizar. O pai é quem está 24 horas com aquela criança mesmo, é quem conhece aquela criança. Então, assim, é importante investigar. Pode não ser nada, pode, mas merece ser validado. E aí, nos Estados Unidos, a gente reforça essa questão, né? Que a média da idade diagnóstica é 4 anos e 6 meses. Então, assim, como que pode ser tão incompatível 80% dos pais suspeitarem até 2 anos e essa família demorar 2 anos e meio para fechar um diagnóstico?
Falando de instrumentos, né, a gente tem uma lei que foi sancionada em 2017, em abril, né, que é o mês do autismo, que fala que os pediatras são obrigados a utilizar protocolos para identificar sinais de autismo nos primeiros 18 meses de vida da criança. Mas essa lei é muito ampla, né? Qual o protocolo? O exame físico é o suficiente? A anamnese é o suficiente? Então, assim, a gente precisa ser mais taxativo. Qual é o protocolo que a gente vai utilizar? Qual o ponto de corte que a gente vai fazer? Mas é lei. Falando de diagnóstico precoce, né, e da gente, neuropediatra em especial, foi feito um estudo pela Karen Pierce, que é uma grande estudiosa sobre autismo, que na verdade ela fez o contrário. Ela pegou os diagnósticos de autismo precoce e tentou validar quantos eles se mantinham após determinada idade, né? Então, assim, ela pegou os diagnósticos até 12 meses e quantos se mantinham após os 3 anos. Por que ela fez isso? Porque, assim, várias crianças diagnosticadas como autistas precocemente chegam com 3 anos com uma linguagem muito boa, uma interação muito boa e hábitos repetitivos muito discretos. E aí muitos pais falavam assim, será que esse diagnóstico foi errado? Será que ele saiu do espectro? Então, na verdade, ela fez para validar essas perguntas. E aí, pensando num diagnóstico, né, uma idade ideal, a idade que ela achou maior, né, percentual, com diagnóstico mantido após 3 anos, foi 16 meses. 16 meses ainda é uma idade muito precoce, né? A gente, com 1 ano e 4 meses, a gente tem 83% de segurança no diagnóstico. Então, é muito possível a gente fazer esse diagnóstico de forma precoce e, assim, é muito confiável de forma geral. Falando de instrumentos diagnósticos, né, e de triagem, o que a gente usa a larga escala é o MChat. Mas a gente tem o chat, que foi o primeiro, a gente tem o STAT, que é um pouco mais antigo, e ele é para crianças maiores, né? Então ele não serve tanto para um rastreio precoce, e o MChat, que é a modificação do chat. O MChat, na verdade, ele é composto por 23 perguntas, né? E o que os Estados Unidos, né, a Academia Americana sugere, né? Essa aqui é a tradução, mas ele é um instrumento feito nos Estados Unidos. Eles sugerem que deixe na recepção, os pais preencham, né, sim ou não, na consulta de 18 e de 24 meses, e entreguem para o pediatra quando eles entrarem. E aí o pediatra faz a pontuação e vê se é uma criança de risco ou não. O MChat é um instrumento de triagem, ele não diagnostica, tá bom? Então, só explicando para vocês como funciona o MChat, é um instrumento que eu acho muito palpável, muito fácil de vocês baixarem, aplicarem. A familiar pode preencher sozinho. A gente tem as 23 perguntas e a gente tem as perguntas-chave, que são a 2, a 7, a 9, a 13, a 14 e a 15. E como que a gente pontua? Se ele tiver 2 dos 6 principais itens, né, que são as perguntas-chave, vou contar para vocês verem, essas em vermelho, ou tiver 3 dos 23 itens, todas as perguntas, ele é uma criança de risco e tem que ser encaminhado para o especialista, tá bom? Falando de instrumentos para o diagnóstico em si do autismo, a gente tem a CARS, né, a escala de CARS, que é o Childhood Autism Rating Scale, que pode ser aplicada a partir de 2 anos, a ADOS, a ADIR, a SQ. Bom, vou falar para vocês, assim, bem por alto, porque eu acho que, assim, é importante vocês conhecerem, mas não são escalas fáceis, né? E não são escalas que a gente consiga aplicar de rotina. Por quê? Para vocês terem noção, né? A ADIR, né, a ADIR, ela é uma escala que demora de 1 a 2 horas. E, assim, 1 a 2 horas, pessoas treinadas, né? Então, assim, para ser aplicado, para ser perguntado, eu não acho um instrumento muito viável para você fazer nas consultas, porque além de toda a anamnese que você tem que fazer o checklist da ADIR. Então, assim, normalmente a gente solicita para que um profissional que tem o curso e que aplique e faça. Outra questão que acontece, né, com essas escalas de diagnóstico é que a maioria tem direitos autorais. Então, o que acontece? Quando você usa, você precisa ou pagar, né, para questão patenteada, ou pelo menos relatar e pedir autorização para utilizar. Então, assim, por exemplo, eu nem posso compartilhar essas escalas para a utilização de vocês, para disponibilizar para vocês utilizarem para o diagnóstico de crianças. O que eu acho válido, né? Pegar uma dessas escalas, a CARS eu acho que é a mais acessível, é a mais fácil de todas, e assim, ler. Porque quando você lê a escala, você entende o que exatamente você tem que perguntar, o que você tem que buscar. Mas uma coisa que eu tenho contra escalas mesmo
é que, assim, elas são manipuláveis pelos pais, né? Quem dá informação para a gente das escalas ainda são os responsáveis. O responsável que não quer muito fechar aquele diagnóstico vai falar assim, isso acontece, mas é pouco. Isso até acontece, mas não é uma coisa que me chama atenção, eu também fazia. Então, assim, eles conseguem dar uma manipulada quando a gente pergunta ativamente os critérios diagnósticos. A CARS, ela é muito legal porque ela serve para o diagnóstico, para acompanhamento. Ela, na verdade, são 15 perguntas e cada pergunta tem uns exemplos, né? Então, por exemplo, faz contato visual, faz por tanto tempo, busca ativamente, faz isso, faz aquilo. E aí você gradua, né? Se é o 1, o 2, o 3, o 4, dentro de cada pergunta. Algumas têm 3 opções, algumas têm 4. E aí, no final, você faz a pontuação, sendo que você ainda pode pontuar, por exemplo, um e-mail, né? Então, ela é bem palpável, né? Para você que está observando e para quem está perguntando, se você ficar na dúvida. Então, eu gosto bastante da CARS. Eu utilizo muito aqui no sentido de conhecer mesmo e fazer as perguntas ativamente. Mas eu não consigo utilizar para o diagnóstico por conta dos direitos autorais. É importante na anamnese, né, perguntar sobre história gestacional, se teve diabetes, obesidade, se foi uma criança GI, se fez uso de álcool, tabaco, se teve baixa ingestão de ômega 3, se usou inibidores seletivos de recaptação de serotonina, se teve exposição a agrotóxicos, se teve criança PIG, prematuridade, anóxia, infecção, gemelaridade, hiperêmese e uso de valproato. O uso de valproato é uma coisa interessantíssima. Quando eles querem induzir autismo nos ratinhos de laboratório, eles fazem uma aplicação de valproato nas ratinhas gestantes, né? Então, ele é bem associado ao autismo. Pesquisar fatores de risco genéticos, né? Risco de recorrência de 2 a 8% entre irmãos, isso depende do sexo e depende qual irmão, né, de qual sexo apresentou autismo e qual irmão que vai nascer, né, se é menino ou menina. Sendo que 60% entre gêmeos. Síndrome de Down, X frágil, esclerose tuberosa são síndromes que a gente sabe que tem uma incidência muito maior de autismo. Erros inatos no metabolismo, como fenilcetonúria, que a gente vê no teste do pezinho, né, homocistinuria, síndrome de Smith-Langley-Ox, deficiência de biotinidase, transtornos do ciclo da ureia, também costumam cursar com sintomas autísticos. E principalmente as encefalopatias epiléticas, né, síndrome de West, síndrome de Dravet, também cursam com crianças perdas de marcos de desenvolvimento e crianças com características autísticas. E aí, assim, se eu pudesse sugerir para vocês, né, como ficar atento, o que eu devo pesquisar na consulta quando eu olho a criança. Eu vou falar um pouco das red flags que são sugeridas, né, pelo CDC. Contato visual pobre. Muita gente se agarra nessa questão de contato visual pobre. E aí, assim, fala, não, ele olha nos olhos, eu tô tranquilo, ele não é autista. Quando a gente vai fazer o curso Bailey, né, que é um curso muito bom sobre desenvolvimento infantil, eu acho muito interessante que ele quantifique o contato visual, né? O contato visual, ele tem que fazer busca ativa, né? Ver se você está olhando o que ele está olhando. Ele tem que ter uma duração a partir de uma determinada idade. Então, assim, bebezinhos de 3 meses já conseguem manter um contato visual de 2, 3 segundos, não é só o vai e esquiva, vai e esquiva. Então, assim, tem muito significado o contato visual qualitativo mesmo. Sorriso social pobre ou ausente. A maioria das crianças vai alcançar um sorriso, mas tem que perguntar se é quando você brinca, né? Não é espontâneo, não é do nada. E assim, normalmente os pais falam, essa criança era um pouco mais séria, ele não era muito de fazer brincadeirinha, chamava já a atenção por conta disso. Não responder quando chamado pelo nome, né? Isso é uma característica muito frequente. A gente já consegue ter crianças de 8, 9 meses, você fala assim, João, ele já olha. Então, é um outro sinal de alarme. Isolamento social, né? E o isolamento social nem sempre é ficar à parte. Às vezes a criança está brincando junto com outra, está brincando junto com os pais, mas ela não consegue compartilhar o interesse, né? Que é aquela hora que ela pega o brinquedo e ela acha muito interessante e mostra para a mãe, ou mostra para o pai ou para outra criança. Atraso na linguagem não verbal, né? E aí você sabe que até os animais têm linguagem não verbal, né? Eles conseguem emitir um tchau, às vezes chamar, né, um macaquinho, mandar um beijinho. Até os cachorros, né? Às vezes a gente não precisa nem falar, a gente bate assim, chama, ele já vem. Então é importante a questão do tchau, do chamar, do mandar beijo. Não apontar e dar tchau, né, que foi o que eu falei. O apontar, ele é um marco de desenvolvimento muito especial, porque na verdade, antes da criança apontar, ela precisa entender que quando você aponta naquela direção, ela não tem que olhar o seu dedo, ela tem que olhar a direção. Então, assim, ela tem que olhar na direção que você aponta e depois ela tem que conseguir apontar, olhar para você, ver se você está olhando e seguir olhando na direção. Atraso da linguagem verbal, de fato, né, o falar.
emitir sons inadequados, e a gente tem esse livro da Lagarta Vira-Polpa, que ela fez em homenagem ao filhinho dela, né, que é o Meu Amigo Faz I. Vários autistas fazem I, ou fazem alguma outra estereotipia vocal mesmo. Tá? Linguagem inadequada, ou é pela Lia, ou pela robótica. Esse é um quadrinho da Turma da Mônica, né, e eles fizeram esse personagem em homenagem ao autismo, a representatividade das crianças autistas, e eles falam, né, eu adoro melancia, eu adoro melancia, eu adoro melancia, né, então ele ouviu essa frase de alguém e ficou repetindo, provavelmente da Magali, né. Inflexibilidade com rotina. Opa! Falar em terceira pessoa. Vocês devem ser mais novos que eu, né, não sei se vocês viram essa novela que tinha o Jamanta, acho que era a Torre de Babel. E aí o Jamanta, ele nem era autista, eu acho até que ele tinha um retardo mental. Mas o Jamanta passou a novela toda, né, falando: o Jamanta não morreu, o Jamanta não morreu, o Jamanta quer isso, o Jamanta quer aquilo. Não é o comum, né? Com 3 anos, uma criança já consegue usar perfeitamente. Eu quero, você vai. Né? Com 2 anos, normalmente elas já usam também, mas 3 é a idade forte. Então, uma criança mais velha que fica: fulaninho vai fazer isso, já é uma coisa estranha. Inflexibilidade com rotinas. Esse é um outro filme que eu adoro, que na verdade, é sobre Adam Turing, que é o filme Jogo da Imitação. E aí, não sei se o Adam Turing era de fato autista, mas no filme eles fazem um personagem que tem várias características. E ele era um grande gênio, né, da sequência lógica, ele que desenvolve, né, a máquina que decodifica os códigos da guerra. E aí ele começa explicando que ele tem muita dificuldade social e que tudo começou na escola dele quando ele serviu cenoura junto com as ervilhas. Porque cenouras são laranjas e as ervilhas são verdes, e laranja não se mistura com verde. Então ele é tão inflexível que ele ficava separando a ervilha da cenoura na hora da alimentação. A presença de hábitos repetitivos. E aí, na presença de hábitos repetitivos, podem ter várias coisas. Podem ser contadas em estereotipias, que depois eu vou mostrar mais claramente, mas pode ter o enclerar, pode ter o padronizar. Interesses restritos e obsessivos, né? Esse quarto, você vê que é o quarto dos sonhos, né? De quem é fã do Harry Potter, mas é demais, né? A cama, a parede, ele é muito obsessivo com esse tema. As estereotipias podem ser motoras, né? Fazer o clapping de mãos é a mais comum. Tem as estereotipias de bater palma, de oscilar tronco, de andar na ponta dos pés, mas podem ser estereotipias vocais, né? Que é o ou fazer barulhinhos, né? Respiratórios. Andar na ponta dos pés, que nem sempre é uma estereotipia, gente. Estereotipia normalmente está relacionada a um estado de espírito, né? Ou muito contente, ou muito frustrado, ou até ela é mais mantida, mas ela fica mais acentuada quando existe aquela oscilação de humor. Tem crianças que andam na ponta do pé quando correm para compensar equilíbrio, mas o andar prolongado, né, chama atenção. O brincar de maneira disfuncional, né? Novamente, ele está empleando o carro, mas aí é outra coisa que a gente vê, né? Ele não consegue brincar com o carrinho passear e ele fazer vrum, 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 e um carro bater no outro. Ele, na verdade, pega os carros, pega os dinossauros e estão sempre sendo padronizados e empleados. Intolerância à frustração e rigidez comportamental, né? Quando você diz, não, o mundo daquela criança acaba, quando ele está brincando, ou com o brinquedo cai, alguma coisa sai do que ele espera, existe aquela frustração e aquela crise. E aqui, gente, é um vídeo que eu acho muito interessante, né? Porque eu falo que realmente o instrumento importante é o clínico. Ele começa falando, né? Ele sempre compara uma criança típica com uma atípica. Essa criancinha, eles botam uma série de brinquedos no chão e o examinador, e ele mesmo pega os brinquedos, conhece a função, e você vê que quando ele pode, ele vai lá e compartilha com a examinadora. Ela mostra para ele que aquele é um bolo, que ela vai soprar. Ele olha para ela, entende o que tem que ser feito, e ele vai dar função para aquele bolo. Ele imita ela, sopra, imita ela passando batom. E aí eles vão pegar uma criança com desenvolvimento atípico. Só não dá cola para vocês. Você vê que ele pega um celular, ele dá função ao celular, né? Parece que vai botar na orelha,
Mas ele não consegue progredir a brincadeira dele, né? Ele não consegue nem entregar o celular para compartilhar com a examinadora, nem criar um diálogo ou fazer carinhas, né? Assim, tô pedindo alguma coisa, alô. E aí, ó, você vê que ele se apega a esse objeto e não troca por outro brinco. Opa! Acho que eu cliquei sem querer. Peraí. Ele não compartilha com o olhar, não olha como examinador. Ui! Tá. Deixa eu ver. Ah, não, passei. Peraí. Só o finalzinho do vídeo aqui. A mãe dele tenta tirar o celular, ele não consegue fazer contato visual com a mãe, né? Ele só fica segurando. E aí, no final, ela ainda faz uma outra coisa que é muito interessante, ó. Ela brinca com ele, faz cosquinhas. Ele gosta, ele sorri, mas ele não consegue responder o contato visual dela, né? Ele sorri olhando evasivamente. Esse outro vídeo, né, de conexões sociais também é muito interessante. Eles até pegaram esse primeiro menininho, ele tem um transtorno de desenvolvimento motor, opa, mas ele não tem o autismo em si, né? Ó, estranhos estão. Ah, eu acho que quando eu clico, eu passo o vídeo sem querer. Deixa eu ver se agora vai, sem eu prejudicar o vídeo. Ó, ele entende, né, a solicitação não verbal dela. Compartilha o olhar com a mãe, né, para ver se pode entregar o que ela acha. Entende o apontar e olha na direção. Ele aponta para ela em devolutiva, né, aponta e compartilha o olhar com ela. E aí eles pegam uma criança com fator de risco para o transtorno do espectro autista. Você vê que ele fica animado com as bolinhas, né? E faz um flapping de mãos. O examinador chama, ele não consegue responder ao nome nem à solicitação do examinador. O examinador aponta, né? Ele até busca a mão do examinador, mas não consegue olhar na direção do apontar. Só. E esse vídeo, na verdade, eles pegam um brinquedinho, né, e mostram para a criança. Você vê que a criança quer pegar, ele estende a mão, né, faz a comunicação não verbal. Esse bebezinho deve ter menos de 1 ano, no máximo 1 ano. Ele pega e compartilha com a mãe, né, chama a mãe para olhar, olha para o examinador para ver se ele está de acordo com ele pegar o brinquedo. E ao não conseguir ligar o brinquedinho, você vai ver o que a criança faz. Entrega para o examinador ligar. Então, sem falar nenhuma palavra, ele conseguiu completar toda a comunicação adequada. Essa criança que já está sob fator de risco, né? Ele se interessa pelo brinquedo, leva a mão, mas ele não faz aquele olhar, né, de posso pegar, não compartilha com o examinador. A exploração do brinquedo, né, não é aquela exploração que ele examina, ele só consegue pegar e soltar, pegar e soltar. E aí, quando ele vê que não consegue, né, usar o brinquedo da maneira correta, ele não consegue solicitar ajuda. Você vai ver o que vai acontecer.
Ele se irrita, balança e joga o brinquedo fora. Ele não consegue entregar para alguém ou pedir ajuda, né, visualmente. Não entende os gestos de solicitação da examinadora. Outro critério, né, que é um fator de risco, é a questão dos meltdowns, né, que são as crises comportamentais. Elas podem estar presentes como birras, mas os meltdowns são muito marcados no autismo, né, que são crises comportamentais que duram muito tempo, podem acontecer por qualquer fator e é difícil reorganizar a criança. Falando ainda sobre outros sintomas associados, né, que é outra coisa que a gente prega muito, a presença de sintomas motores associados. É muito comum em associação com crianças que estão dentro do espectro autista, atraso ou desregulação motora. Às vezes a criança está naquele limbo, né, acertou tudo na trave, né, andou com ano em 3 meses, engatinhou com 11, mas atualmente ela não tem muita noção do espaço, ela sai atropelando tudo, numa manobra, sai batendo. A questão da hipotonia e da dispraxia, né, são crianças um pouquinho mais molinhas ou que não têm um planejamento motor adequado. E as questões sensoriais associadas, são crianças muito sensíveis ou muito pouco sensíveis a cheiros, texturas, sons e dor. Normalmente são muito pouco sensíveis à dor, mas tudo que elas vão comer, elas cheiram antes ou ficam incomodadas com uma roupa, com um som e levam a mão à orelha. Não é um fator para a gente ficar atento, né? Mas toda criança, ficar atenta ao autismo, toda criança com perda ou regressão de marca de desenvolvimento é um sinal de alarme muito importante que a gente precisa investigar. Aí não é só diagnosticar, né? A gente precisa ativamente investigar essa criança. E eu acho que esse é o último videozinho que eu vou mostrar para vocês. Essa mãe, ela compartilha esse vídeo mostrando o seguinte, né, que esse bebezinho olhava nos olhos, repetia os gestos que ela fazia. A princípio parece um bebê completamente normal, né, com um desenvolvimento completamente típico. E aí ela fala que andou com 11 meses, estava tudo indo muito bem. Olha como ele volta, compartilha o olhar. Mas que quando ela olha nos detalhes, né, do autismo, ela já percebia algumas coisas. Olha ele sentadinho, fazendo estereotipia, que a princípio não me chamaria também tanta atenção no bebê com desenvolvimento normal. Ó, você faz assim, quando está mais estado. E aí depois, né, ele começou a regredir mesmo o desenvolvimento. E aí ela já mostra, né, a irmã chamando, ele não interage. Ela chamando pelo nome, inclusive, ele continua sem resposta. Você vê que a irmã faz até suporte tátil mesmo, né? Ele continua. Não brincava com a função correta dos carrinhos, né? Já tinha crise de hábitos repetitivos. E aí a estereotipia começa a ficar mais evidente. E aí atrasou a linguagem, perdeu algumas marcas e acabou entrando dentro do espectro autista. Outra questão, né, se eu pudesse dar uma dica, a gente sabe que o autismo ele cursa com muitos transtornos associados, né? Então, em 60% dos casos, a gente tem o déficit de atenção e hiperatividade. Em 60% a 70% dos casos, a gente tem algum distúrbio de sono. Em 20% a 30%, epilepsia. Em 9% a 91%, algum distúrbio alimentar. Em 80%, alguma dificuldade motora. A mais comum é incoordenação motora fina, né? Então, uma coisa que a gente vai ver em crianças um pouquinho maiores. Em 30% a 40% de deficiência intelectual, apesar de todo mundo glamorizar muito, né? Falar, nossa, ele é autista, autistas são gênios. Não. Mais de 1/3 das crianças autistas estão dentro do retardo mental mesmo, né? São formas muito graves. 40% a 60% vai desenvolver transtornos ansiosos e 8% a 34% transtornos comportamentais. Então, resumidamente,
E a avaliação depende muito de experiência, né? E não tem como a gente ter experiência se a gente não vê autista na nossa formação. A gente precisa ver autista, sim. E prática do examinador. Avaliar qualitativamente os marcos de desenvolvimento não é só decorar e fazer um alcançou, como que ele está usando esse marco, para o que ele usa, para alcançar o quê. É possível confiável, sim, um diagnóstico precoce, inclusive antes dos 18 meses, que é o preconizado. Valorizar a queixa dos pais, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Não é porque a gente é médico, não é porque a gente tem determinada formação que a gente está acima dos pais. Eles são a principal autoridade em relação às crianças. E independente de fechar ou não um diagnóstico, é importante iniciar a intervenção. E tempo é prognóstico, sim. O tempo interfere na nossa função cerebral. E aí, obrigada, gente, por vocês terem ficado comigo agora até o final. E mais um personagem que eu acho interessante, se vocês não tiverem assistido, né, assistirem e avaliarem com carinho depois dessa aula, seria Os Animais Fantásticos, né, o personagem principal. Ele mesmo, né, depois vai falar um pouco do personagem dele em algumas entrevistas, e ele fala, né, que ele tem a questão do hiperfoco com animais, ele tem algumas dificuldades sociais de interpretação. Então, me digam depois se vocês acham que ele pode estar dentro do espectro autista. E esse é meu e-mail, se vocês quiserem solicitar algum material em especial ou ficarem com alguma dúvida, entrem em contato comigo, será super bem-vindo, tá bom? Até logo, novamente, obrigada pelo convite, espero que a gente se encontre mais vezes.